Hola, hola True Life. Bienvenidos a la semana de número 4 de Descubre tu propósito. Eu estou muito orgulhoso de cada um de vocês. Llegamos a la semana de número 4. Há 2 todavía para nós mirarmos. E eu estou muito emocionado com os grupos, muito emocionado que tu estás com nós, muito emocionado que tu pusiste tu tempo, tu energia para venir e descobrir o propósito que Deus tem para tu vida. Deus nos ha criado com propósito. Deus nos ha criado para fazer sua vontade. Isso que hemos mirado nos encontros passados. Tu fuiste criado para agradar a Deus e a adoração é uma expressão de isso. É uma expressão de nosso propósito. Deus nos criou para agradar a Ele e quando adoramos a Ele, ponemos isso em ação. Na semana passada miramos também que hemos sido criados para a família de Deus. E esse é o propósito da comunhão. É por isso então nós estamos juntos, é por isso que temos os grupos, é por isso que conhecemos um ao outro, porque Deus quer que tu lo ames e Deus quer que tu ames e seja parte de sua família. A igreja é a família de Deus. Queremos mirar hoje nesse encontro de número 4, o propósito de número 3. Todavia, te recuerdas, são 5 propósitos que Deus nos ha criado. Em nosso encontro de número 1, hicimos como que uma introdução. En encontro de número 2, o primeiro propósito. Encontro de número 3, o segundo propósito. E hoje, no encontro de número 4, o terceiro propósito de Deus para tu vida. Que é, tu fuiste criado para ser como Jesus. Uau! Esse é uma das classes que mais me encanta a mim. E tu me escutaste muito bem. Tu fuiste criado para ser como Jesus. Que coisa incrível! Ser como Jesus é o propósito de ser um discípulo. Deus não deseja que tu solamente conozca acerca de Jesus, e Deus deseja sim que tu seja igual a Jesus. Esse é o plano de Deus para tu vida. Desde o empeço da humanidade, Deus tinha este desejo. Deus deseja isso para nós. Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo habla as seguintes palavras: pois Deus conoció a los suyos de antemano e los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fim de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Deus quer que tu seas igual que Jesus. Tu fuiste criado com o propósito, com o desejo, com a ideia de ser igual que Jesus. Agora quizás tu estás pensando, pero Jeff, como isso é possível? Como isso vai passar? E é isso que vamos mirar nesse encontro de hoje. Primeiro temos que entender que Deus não quer que tu seja igual a Deus. Deus não quer que tu seas outro Deus. Em parte alguma da Bíblia nós encontramos isso. Tu não eres Deus. Tu não eres uma réplica chiquita de Deus. E se tu fueras Deus, tu poderias arreglar todos os teus problemas, verdade? E estou seguro que esse não é o caso. Então, tu não eres Deus. E tampouco Deus quer que tu seas Deus. Agora, Deus sí quer que tu seas lleno de Deus, lleno de los atributos e características de Deus. Deus, Ele quer que tu tenha um caráter igual que o caráter de Jesus. Mirar hacia as pessoas de la misma maneira que Jesus las mira. Deus quer que tu hable, que tu actúe, que tu ame, que tu compartas, que tu sirvas como Jesus. Deus quer que tu seas igual a Jesus em todas as áreas de tu vida. Efésios capítulo 4, versículo 15, Pablo, hablando dos Efésios, ele habla assim: e crescamos em todo sentido, hasta parecermos mais e mais a Cristo. Crescimento e madurez
é um processo para toda a vida. Não passa de la noite para o dia, toma toda uma vida. Por isso Pablo nos habla, vamos crescer em todo sentido, hasta que parecermos ou sermos parecidos mais e mais a Cristo. Agora, como hacemos isso? Como legamos então a madurez? Como Deus trabalha essa madurez em nós? Sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma das formas que Deus usa para levar-nos ao crescimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a água, é a leite, é o pão, a miel, a carne de la vida espiritual. E se nos apartarmos, então, se nos apartamos da palavra de Deus, vamos deixar de crescer. Tu não puedes pensar igual que Jesus, se tu não sabes como Jesus pensa. Tu não puedes amar igual a Jesus, igual que Jesus, se tu não sabes como Jesus ama. Tu não puedes servir igual que Jesus serviu, se tu não sabes como Jesus sirve. Deus usa a Bíblia, Deus usa sua palavra para desarrollar em nós o caráter de Jesus, em nosso coração, em nossa vida, em nosso íntimo. Pero Deus usa também pessoas para desarrollar o caráter de Jesus em nós. Por isso a comunidade, a comunhão, estar juntos é tão importante. Por isso o hecho de que tu estás em um grupo, igual que esse, um grupo pequeno, um grupo em True Life, grupos, é importante. E hablamos de isso no encontro de número 3, no encontro passado. Pero hoje eu quero falar então de 3 ferramentas que Deus usa para nosso crescimento e desenvolvimento. São 3 ferramentas que Deus usa para desarrollar, para levar nós a um crescimento. E algo muito importante que temos que recordar acerca de isso é o que Pablo disse também em Romanos capítulo 8, versículo de número 28. E sabemos que Deus hace que todas as coisas cooperem para o bem de quienes lo amam e são chamados segundo o propósito que Ele tem para eles. É muito importante esse versículo. Deus usa todas as coisas que passam em tu vida para preparar-te para que tu seas igual a Cristo. Déjame dizer-te isso outra vez. Deus usa todas as situações. Deus usa todas as coisas para desarrollar o caráter de Jesus em ti. Jeff, todas as coisas? Sim, todas as coisas. Jeff, coisas malas? Coisas malas, coisas buenas. Jeff, dolor? Dolor, frustração. Deus usa absolutamente todas as coisas. Agora, Deus não causa essas coisas malas em nossas vidas. Nós outros, sim, muitas vezes la causamos. Pero Deus usa todas as coisas para formar Cristo em nós. São 3 ferramentas que Deus usa para desarrollar o caráter de Cristo em nós. Se tu estás tomando nota, na ferramenta número 1, Deus usa os problemas para ensinar-nos a confiar em Ele. Uma vez mais, Deus usa os problemas para ensinar-nos a confiar em Ele. Deus usa problemas, pruebas, tribulações, dificuldades, para que podamos confiar em Ele. Agora, que são pruebas? Pruebas servem para que podamos nos acercar a Deus, crescer em fé e sermos transformados em nosso caráter. Mira para esse versículo de Romanos capítulo 5, versículo 3 precisamente, também nos alegramos al enfrentar pruebas e dificuldades, porque sabemos que nos ajudam a desarrollar resistência. E a resistência desarrolla firmeza de caráter. E el caráter fortalece nuestra esperança segura de salvação. Wow! Romanos capítulo 5, versículo 3. Deus está muito mais interessado em quem tu eres do que aquilo em que tu haces.
tu eres muito mais importante daquilo que tu haces. ¿Por quê? Porque tu não vais levar ao cielo tu carreira, tu não vais levar ao cielo aquilo que tu haces. Tu levas ao cielo tu carácter. São problemas, pruebas, tribulações vão venir sobre tu vida. E tu vas dizer: ¿por qué, Deus? ¿Por qué agora? Pero, oh, Deus, e por que isso passou? Tu vida não é uma vida de conforto. Estamos na terra. Todavía não estamos no cielo. A meta de tu vida não é conforto. A meta de tu vida é desarrollo de tu caráter. Todo problema tem propósito. Não importa se alguém mais lo criou ou se tu mesmo lo criaste. Incluso se o diabo criou o problema, todo problema tem propósito. Que propósito é esse? Hacerte a ti igual a Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a Bíblia habla assim: pois nuestras dificuldades actuales são pequeñas e não duram muito tempo. Sin embargo, nos producen uma glória que durará para sempre e que é de muito mais peso que as dificuldades. São 3 ferramentas que Deus usa para desarrollar o carácter de Cristo em nós. Número 1, Deus usa os problemas para ensinar-nos a confiar em Ele. Número 2, Deus usa a tentação para ensinar-nos a obedecer-lhe. Isso mesmo. Incluso a tentação. Deus la usa para o bem, para o bueno em tu vida. Deus não causa a tentação. A Bíblia diz que Deus jamás tenta a nós para hacer el mal. Pero Deus pode usar incluso nuestras tentações para hacernos igual a Jesus. Agora, para toda a tentação, nós temos uma escolha, uma eleição. Podemos elegir hacer el bien, el correcto, ou podemos elegir hacer el mal. Podemos elegir obedecer ou desobedecer. Sempre, 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 todos os momentos, em todas as oportunidades que obedecemos a Deus, nós damos um passo mais allá em nosso desarrollo, em nosso crescimento espiritual. Nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Tentação é sempre uma eleição. Eleição não para ser o malo, e sim uma eleição para ser o bem, o correto. Sempre que tu eliges o bem, tu carácter cresce. Somos formados por nuestras escolhas. Solo para recordar, eu falei isso em uma prédica, em uma celebração aqui de domingo, há algumas semanas, creio que foi ano passado, de verdade. Pero para recordarmos, pruebas são situações hechas por Deus para que podamos nos acercar a Ele. Tentação são situações hechas por el diablo para nos alejar de Deus. As pruebas, situações hechas por Deus para nos acercarmos a Ele. Tentações, situações que vêm hechas por el diablo para nos alejar de Ele. ¿Te recuerdas deste versículo? Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesús sofreu tentação. Luego el Espírito levou Jesús al desierto para que ali o tentara el diablo. Jesús passou por tentação. Tú e eu passamos e vamos passar por tentações. Pero igual que Jesús, não devemos pecar. Temos a escolha, podemos decidir não pecar. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Sino uno, Jesús, el autor de los Hebreos está hablando de Jesús, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Pecado e tentação são duas coisas diferentes. Pecado é como tu contesta
a la tentación. Y tentación no viene de Dios. Son 3 herramientas que Dios usa para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Número 1, Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Herramienta número 2, Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecerle. Y la número 3, esta te va a encantar. ¿Qué tú crees? Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar el prójimo. Pruebas vienen de Dios para que nos acerquemos a Él. Tentaciones vienen del diablo para nos alejarmos de Dios. Ofensas vienen de personas para herir nosotros. Ahora déjeme decirte eso. La gente va a herirte. Ese es el mundo que vivimos. La gente va a herirte a ti. La gente va a causar dolor. Algunas veces con intención, otras veces sin intención, pero eso va a pasar. Estamos en la tierra, estamos en el mundo. Somos humanos. Pero hay una receta para eso. Mateo capítulo 6, versículo de número 12, Jesús habla, perdónanos nuestras dudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esa es la oración del Padre Nuestro. Mateo capítulo 6. Ahora vamos a hablar la verdad. Eso, perdonar, no es la cosa más fácil de hacer. Perdonar no es fácil. Porque quizás nosotros fuimos la víctima. Fuimos atacados, fuimos injustiçados. Pero el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos igual a Jesús. Y si queremos ser igual a Jesús, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, Jesús también fue injustiçado. Jesús fue más que atacado. Jesús fue más que traicionado. Jesús fue más que todo, fue humillado. Jesús fue rechazado. ¿Y tú sabes lo que Jesús hizo? Me encanta las palabras de Jesús en Lucas capítulo 23. Jesús dijo, ya en la cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Mira, todavía aparece otro versículo, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. No respondía cuando lo insultaban, ni ameaçavam en vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Hey, Jesús te perdonó. ¿Cómo tú aprendes a perdonar? ¿Cuán difícil es perdonar? No hay cómo aprender a perdonar. Como yo voy a un curso, yo voy a una clase para aprender a perdonar. No hay una escuela donde tú vas para aprender a perdonar. ¿Sabe cómo tú aprendes a perdonar? Tú solo aprendes a perdonar cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere. Perdón es un atributo del corazón, del carácter de Dios. Perdonar es el ADN de Dios. Dios está siempre te perdonando. Dios quer que aprendamos a perdonar. Por eso Ele permite as ofensas em nossas vidas, para nos hacer igual a Jesús. Jeff, pero perdonar não é fácil. É verdade, perdonar não é fácil. Pero sempre recuerde isso. Deus te ha perdonado a ti. Deus tem o controle de tudo. Deus quer que aprendamos a perdonar para que seamos igual a Jesús. Eu quero terminar com isso. As 3 ferramentas outra vez. Deus usa os problemas para ensinar-nos a confiar em Ele. Deus usa a tentação para nos ensinar a obedecer-lhe a Ele. E Deus usa as ofensas para ensinar-nos a perdonar. Tu fuiste criado
para ser como Jesús. Tú eres un discípulo de Jesús. Tú diste tu vida a Jesús. Y uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida es que tú seas como Jesús. Dios te creó. Tú fuiste creado para ser como Jesús. Déjeme hacer una oración y yo ya paso la palabra a los facilitadores. Padre, una vez más te damos gracias por esta reunión. Gracias por tu palabra tan importante, tan impactante muchas veces en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos lleva a tomar decisiones, a tomar una posición, a ir más allá, a crecer, a desarrollar, a cumplir con aquilo que tú tienes para nosotros, oh Dios. Gracias te damos por la vida de cada persona que está nos escuchando agora, por este grupo que tenemos, por la vida de cada uno, oh Dios. Te doy gracias por todo aquilo que tú estás haciendo y va a hacer en la vida de cada persona, cada casa, cada hogar, cada familia. Yo sé, puedo mirar que tú estás haciendo el crecimiento, desarrollo, madurez en cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, gracias por tus propósitos. Gracias porque tú nos creaste, oh Dios, para sermos igual a Jesús. Y nosotros hoy decimos sí a este llamado. Cumple en nosotros tu voluntad. Cumple en cada uno de mis hermanos, de los participantes de los grupos, sus propósitos y tu voluntad. Los bendecimos con tu presencia, con tu gracia. Que tengan una excelente reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, True Life. Hey, muchas gracias. Gracias una vez más por tu atención. Gracias por estar en los grupos. Nos miramos domingo a la 1 de la tarde. Te recuerda, ese domingo tenemos la celebración, nuestro 4º aniversario. Pastor Djalma Toledo, Mirna Toledo, desde Brasil, van a estar con nosotros. Después de la celebración, tenemos un pastel para celebrar nuestro aniversario. E eu quero invitar-te, venga, traga um amigo, traga alguém para celebrar com nós e nos miramos próximo domingo a la 1 de la tarde aqui mesmo em True Life. Só les dejo com seus facilitadores, bendiciones e gracias.